lá então fazer um bolo. Vamos fazer o bolo de cenoura hoje, porque essa é uma receita coringa, né? É uma receita da vovó. E com essa receita dá pra fazer vários bolos. Mas primeiro nós vamos começar com cenoura, depois eu explico como é que vamos fazer com o resto. Bem, vamos começar desde o começo. Primeiro a gente quebra os ovos, pra ver se tá tudo em ordem. Eu já sei que os meus ovos estão em ordem, né? Mas, porém, vocês vão ter que ver os ovos direitinho, se eles estão corretos. Aí quebra os ovos, coloca no liquidificador os 3 ovos. Depois a gente vai colocar o óleo. Quanto que a gente bota de óleo? Bom, eu aqui em casa eu uso balança, mas como eu quero ensinar vocês a fazer o bolo bem simples na casa de vocês, tanto vocês podem fazer para vocês quanto para revender, eu vou ensinar com esse medidor. Esse meu tá bem velhinho porque eu uso ele bastante. Então assim, um medidor desse é fácil de conseguir em qualquer loja de R$1,99 e é uma receita, uma medida bem certa para fazer bolo. Então, eu uso 3 ovos. Aqui tem as medidas, ó, 1/4, meio, 3/4, 1 e 1/4. Então eu uso de óleo, eu uso 3/4 de óleo na receita. Essa é uma receita básica, tá? Vamos lá. 3/4 de óleo. Aí o que eu faço? Primeiro eu não misturo, tem gente que faz receita assim e mistura tudo junto. Não, eu não misturo tudo junto, eu vou por partes. Por quê? Quando você bate o azeite junto com o ovo, ele faz como se fosse uma maionese. E aí isso deixa o bolo mais úmido. Então eu não bato muito, tá? É bem rapidinho. Pronto. Criou uma maionese aqui, ó, dá pra ver, né? Aí depois que eu bato os ovos e o óleo, o que eu faço? Aí eu vou colocar a cenoura. Eu só lavei a cenoura, não descasquei, porque eu quero que vocês vejam como é que eu faço. Então, tanto dá pra você raspar a cenoura assim e tirar aquela micro casquinha, quanto dá pra você fazer mais rápido e, no caso, dar uma raspada nela. Porque se você fizer com a casca, ele vai ficar um bolo mais escuro. Se tu tirar essa casca, ele vai ficar um bolo mais amarelinho. Então eu tiro toda a casquinha. E daí eu dou uma picada na cenoura pra botar no liquidificador. Cenoura crua. E normalmente eu peso 200 gramas de cenoura. Só que como eu vou tirar a casca, o que eu faço? Quando eu vou pesar, eu boto sempre um pouquinho a mais. Porque eu sei que depois que eu tirar a casca, ela não vai mais ficar com 200 gramas. E eu preciso, para um bolo de cenoura, normalmente 200 gramas. Vocês viram mais ou menos aqui, foi 2 cenouras e um pedaço. Para mim conseguir fazer a quantidade que eu preciso. Então aí depende do tamanho da cenoura de vocês, por isso que eu já dou em gramas. Porque vai ficar mais fácil, até para quando você vai comprar no mercado, tu já compra a quantidade que precisa para fazer o bolo, para depois tu não ficar pensando, ah, mas quanto que eu vou ter que usar? Eu não sei quanto que dá 200 gramas, eu não tenho balança. Eu tenho a balança profissional porque eu trabalho profissionalmente, né? Mas, no caso aqui, estou ensinando vocês, caso vocês não tenham balança, para você saber fazer com a cenoura. Então é isso. Botei a cenoura ali no liquidificador, agora eu vou bater de novo. Uma batida, porque eu vou bater mais, tá? E aí eu vou botar o açúcar. Quanto que eu boto de açúcar? No mesmo medidor que eu medi o azeite, o óleo no caso, que a gente chama azeite aqui, mas enfim, óleo. Eu vou medir a mesma quantidade, no mesmo medidor eu vou medir o açúcar. Eu já tinha medido aqui, mas eu vou medir pra vocês. E eu não uso açúcar refinado. Se você quiser, pode usar, tá? Eu uso sempre o cristal, porque é mais em conta o valor, até porque quando a gente vai fazer pra vender, é mais fácil. Ó, aqui deu uma e meia xícara de açúcar. Não precisa mais que isso. É excesso de açúcar, o bolo vai ficar pesado, ele vai criar crosta, ele não vai assar direito. 1,5 xícaras, essa é uma receita base, tá? É 1,5 xícaras sempre nos meus bolos. Aí boto aqui. E uma coisa que eu faço sempre é reaproveitamento, eu nunca perco nada, né? Então, com esses meus pão duro aqui, essa espátulazinha aqui,
Eu tiro bem o açúcar do copinho para aproveitar todinho, ó. Não perco nada. E agora vamos bater de novo. Essa parte eu bato bem batido, porque tem que dissolver todo o açúcar. Porque se o açúcar ficar na massa, ele vai pesar o bolo e daí não vai ficar um bolo gostoso. Aí o que eu coloco agora, que é o pulo do gato? Eu boto amido de milho sempre nos meus bolos, sempre. Eu já tenho meu medidorzinho aqui para usar sempre no amido, que eu compro tudo de quilo, né? E daí boto nas embalagens aqui. Mas eu vou botar para vocês em colher de sopa para você saber, tá? Eu boto mais ou menos uma colher de sopa grande, mas bem grande mesmo, ó. Assim, quase transbordando, ó. De amido em todos os meus bolos, tá? E aí a gente bate de novo. O que eu boto também? Eu gosto de botar, além do fermento em pó, eu gosto de usar o bicarbonato. Porém, o bicarbonato, ele só funciona... Por que eu uso os dois? Porque ele dá um up no bolo, sabe? Ele deixa o bolo maior, mais crescido, mais bonito. Mas, porém, o bicarbonato, eu compro de quilo também, daí eu gosto de reutilizar as embalagens. Eu coloco num potinho e boto o próprio nome no saquinho, eu já boto aqui para saber o que é, bicarbonato de sódio. E o bicarbonato, ele só atua se tiver algo ácido junto. Então, o que eu uso? Eu uso vinagre. Esse é um vinagre que eu mesma faço, um vinagre de kombucha. Mas, você pode usar qualquer vinagre que tu tiver em casa. Um Scoobyzinho ali, ó. Como ele é um vinagre natural, feito de kombucha, ele sempre forma essa películazinha ali, que é normal. É como se fosse um vinagre orgânico de maçã, por exemplo, que forma essa película. Aí, o que eu faço? Eu coloco sempre uma colherinha pequena, essa aqui é um pouquinho maior, mas é uma quantidadezinha bem pequena, assim, ó, de vinagre. É só mesmo para dar o up no bicarbonato. Aí, o bicarbonato, quanto que eu boto? Eu boto meia colherinha de bicarbonato. Isso aqui, suficiente, não precisa mais. E todo bolo é bom botar um salzinho, tá? Ele fica muito melhor o bolo também. Então, a gente bota uma pitadinha de sal. E aí, vamos bater de novo. Pronto, acabou. É só isso. Agora, o que eu faço? Eu não boto farinha batendo no liquidificador. Eu jamais bato a farinha. A farinha, a gente somente mistura. A gente não bate farinha. Porque senão, o bolo vai ficar solado, tá? Nós não queremos um bolo solado. A gente quer um bolo bonito, fofo, crescido, maravilhoso. Então, agora... a farinha a gente só mistura. Então, eu tiro do liquidificador a minha massa sempre, aproveitando tudo, tá? Então, já coloquei na forma, então eu vou só explicar pra vocês aquele processo que eu tava fazendo. Eu tirei o bolo do liquidificador, coloquei aqui dentro da bacia e aí misturei a farinha, né? E depois o fermento. A farinha foi 2 copos desse medidor aqui, 2 xícaras de farinha, não 2 copos, 2 xícaras de farinha. Eu coloquei ali na massa e daí não bati a farinha, jamais eu bato farinha, tá? Eu só misturei até, foi bem rapidinho assim, 1 minutinho, misturei. Depois eu coloquei uma colher de sopa de fermento, que a medida da tampa é 1 colher de sopa, né? Eu misturei aqui, né, no bolo, fermento, e daí coloquei na forma. O que eu falei aqui da forma? Ah, deixa eu mostrar pra vocês a textura da massa, ó. Ela fica bem firme, ó. Não fica aquela coisa muito líquida, ó. A direção de cenoura, claro, vai mudar de uma textura de um bolo pro outro, enfim. Mas a receita base é essa aí, tá? Todos esses ingredientes que eu botei aí são a receita base.
depois muda só de um bolo para o outro a questão do ingrediente para dar o sabor. Digamos assim, aqui eu fiz o de cenoura, né? Aí se eu for fazer o de chocolate, eu só vou mudar, que eu tiro a cenoura e vou colocar 200 ml de água morna para quente, 50 gramas de chocolate 50%, que é o que eu uso, que eu faço bolos para vender, né? Ou, se quiser, o 32%, depende. Mas também pode usar no de chocolate o Nescau e o todinho, tá? Só que tem que se atentar a uma coisa. Se você for usar chocolatado, tem que tirar a quantidade de açúcar da receita. Daí não vai mais 1,5 xícara, vai 1 xícara só. Porque o achocolatado tem muito açúcar. Mas também, se for fazer para vender, compra um saquinho de chocolate 32%, 50%, que vai valer a pena, tá? No caso do bolo de laranja, eu vou tirar a cenoura, eu vou usar uma laranja inteira, que eu corto em 4, com casca e tudo, tiro aquele miolinho branco, bem do meinho, e tiro a semente e boto a laranja inteira, e mais 120 ml de suco de laranja. No caso do de coco, eu vou tirar a cenoura e vou botar 200 ml de leite de coco e botar, claro, o coco, floquinho de coco, né, o coco ralado, enfim, umas 50 gramas de coco ralado. Se for no de iogurte, eu tiro a cenoura e boto 200 ml de iogurte. Que pode ser o iogurte, aquele, quer dizer, tem que ser o iogurte natural, aquele. Eu aqui faço kefir, iogurte de kefir, então eu uso esse, mas é o iogurte natural, tá? Só vai mudar o bolo, que essa receita é básica, tá? Os mesmos ingredientes que eu usei aqui, tudo vai ser, todos os bolos são o mesmo ingrediente, só muda o sabor. No caso, cenoura pro coco, pro chocolate, pro laranja. O que vai mudar só é o bolo formigueiro, que é feito na batedeira, que vai manteiga, não vai o óleo. E o bolo de fubá, que eu faço uma polenta cozida com leite e óleo e açúcar. Eu cozinho e faço um polentão, espero esfriar, misturo as gemas e depois aclaro em batida em neve. Que é esses dois bolos que é diferente, senão os outros bolos é tudo igual. No caso do bolo de banana e de maçã, mesma coisa. Em vez de botar 200 gramas de cenoura, bota 200 gramas de banana descascada ou 200 gramas de maçã, que pode só tirar o miolinho e pode botar até com a casca. Mas, claro, se quiser um bolo diferente de maçã e banana, que tem tipo integral, que daí é outra massa. Daí vai açúcar mascavo, vai água quente, vai farinha integral, aveia, daí é outro bolo. Mas o bolo base, pode ser feito também com maçã e banana, mesma quantidade, 200 gramas de banana ou 200 gramas de maçã. Eu nunca unto a minha forma e nunca boto aquele desmoldante, tá? O que eu faço? Que eu botei aqui na gravação, tava, mas como não gravou, agora foi, né? Mas enfim, eu sempre uso papel manteiga embaixo. O que eu faço? Boto papel manteiga aqui, boto a forma em cima, risco no fundo da forma. E para fazer o disco aqui cortado, o que eu faço? Eu viro a forma, digamos essa forma aqui, eu viro a forma, boto aquele disco de papel aqui, risco com a caneta o furinho aqui, e daí recorto e fica esse pedacinho aqui cortado, né? Do miolinho ali. E daí boto papel manteiga e jogo o bolo em cima, não unto nada, só papel manteiga no fundo. E boto assar, fica um espetáculo, não precisa de outro jeito. No caso dessa receita aqui, ela pesou 1 kg 180 gramas. Normalmente meus bolos dá em torno disso aí, 1,2 kg mais ou menos, essa quantidade de 3 ovos. Tanto tu pode fazer numa forma quadrada, assim, quer dizer retangular, né? De 37 por 26, nessa receita. Pode fazer uma receita grande, como no caso essa aqui que eu fiz. Dá pra fazer 4 bolinhos nessa aqui, que ela é de 15 centímetros, né? 4 bolinhos. Ou pode fazer também 3 bolos nessa outra aqui, que é de 17 centímetros. Então é a mesma receita, tu pode usar de várias formas. Ou também dá pra fazer naquelas forminhas forneáveis, né? Que tem uma que ela é parecida com isso aqui. Ela é assim, exatamente igual essa aqui, só que é de papel. Tu pode fazer o bolo ali, já vender pro cliente ali mesmo. Tem as quadradinhas também. Deixa eu ver o que faltou falar. Acho que era isso. O desmoldante. Só se for bolo salgado. Daí bolo salgado, sim. Daí eu unto a forma. Geralmente eu faço numa retangular. Eu unto a forma e boto um pouquinho de farinha, porque é um bolo salgado. Ele vai ser úmido. Então se tu for botar papel manteiga no fundo, depois na hora de desenformar vai grudar tudo. Mas, no mais, acho que era isso. Depois, se quiser fazer cobertura, fica à vontade. Se não, pode deixar assim mesmo. E acho que era isso que eu falei antes, que não gravou. É isso aí. Qualquer dúvida, estou à disposição.